Um surto começa a transformar as pessoas em zumbis, e você precisa achar uma forma de cruzar a cidade infestada de mortos-vivos para salvar a sua mãe e sua namorada, e depois sobreviver a esse apocalipse zumbi. O que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver a esse surto? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Sean tentando sobreviver aos zumbis, e eu vou apontar os erros cometidos por ele, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar todo mundo quase morto. Começamos com Sean e sua namorada Liz. Ambos estão no bar chamado Winchester. Liz reclama que ele passa tempo demais com seu melhor amigo Ed. Ela diz que gosta de Ed, mas que quer passar mais tempo a sós com seu namorado. Sean também fala que gosta de David e Diane, que são os amigos de Liz, e explica que Ed não tem com quem sair, e por isso trouxe ele a um encontro de casais. David e Diane tentam aconselhar o casal, dando a ideia deles saírem a sós de vez em quando, sem Ed. Liz comenta com seu namorado que eles passam todas as noites nesse mesmo bar, até mesmo no aniversário de namoros de ambos, e que está cansada disso, que quer sair e fazer coisas mais interessantes. Ela comenta que está começando a suar com a mãe de Sean, mesmo não a conhecendo ainda, e David fica surpreso que após 3 anos de namoro, a mãe de Sean não conhece Liz. O homem promete para sua namorada que irá mudar, e diz que vai fazer uma reserva em um local diferente do Winchester para ambos jantarem. No dia seguinte, Sean acorda e caminha de um jeito que nos dá uma pista do que está por vir. Sean encontra Ed na sala e aproveita para sentar e jogar World of Tanks. E por falar nisso, galera, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo belíssimo jogo World of Tanks. Pessoal, esse game tem gráficos magníficos e ainda por cima é gratuito para PC. Ele conta com mais de 600 tanques de guerra das mais diversas classes, como tanques leves, médios e pesados, caça-tanques e artilharias, garantindo sempre um novo jeito de jogar com mais de 40 mapas diferentes. Você pode dirigir por campos abertos, subindo montanhas, se camuflar no meio da floresta, andar por desertos e até mesmo mapas com áreas urbanas e industriais. O melhor de tudo é que você pode juntar seus amigos, criar novas estratégias e explorar esses mapas juntos. E o World of Tanks usou muito fundamento e inspiração histórica para criar os tanques de guerra da forma mais fiel à realidade possível, trazendo essas belas máquinas e fazendo você sentir estar no comando de um tanque de guerra de verdade. Você também pode fazer upgrades e customizações em todos os tanques, transformando eles em um verdadeiro monstro de metal, pronto para aniquilar qualquer inimigo pelo caminho. Além disso, World of Tanks possui servidores locais aqui no Brasil. Isso quer dizer que você pode jogar com o mínimo de ping possível. O que você está esperando para entrar nessa batalha? Faça seu download hoje mesmo de World of Tanks, no primeiro link da descrição. Quem clicar no link e fizer o registro aqui pelo Derrotando Filmes, usando o código TANKMANIA, irá ganhar 7 dias de conta premium, 250 mil créditos, o tanque de guerra Tier 5 Excelsior, além de poder jogar 10 batalhas com cada um dos tanques premiums Tier 6, como o Tiger 131, o Crown B e o T-34 85M. Tudo isso de graça, pessoal. Lembrando que esse código vale apenas para novos registros. Então bora lá, galera, façam o download do game no primeiro link da descrição e usem o código TANKMANIA para ganhar os brindes e se divertir nas batalhas. Após terminar uma batalha em World of Tanks, Sean acaba lembrando que precisa trabalhar e acaba se levantando para ir se vestir. Pete também mora com ambos. Ele reclama com Sean que Ed só bagunça a casa e não contribui financeiramente. Sean responde que Ed ajuda de vez em quando, com o dinheiro que ganha vendendo samambaias, e que Ed é engraçado e eles são amigos há muito tempo. Pete diz que achava Ed engraçado há 5 anos atrás e pergunta quando ele vai embora. Sean vai até o amigo para dar uns conselhos, mas acaba se distraindo com o videogame e esquece de dizer o que queria. Pete pede para Ed ajudar nos afazeres da casa, já que ele não trabalha. Ele se vira para sair da sala e nós vemos que Ed colocou papéis no terno do cara com a frase "eu sou um mané". Sean pede que seu amigo faça essas tarefas por ele, já que Ed e Pete não se gostam. Ed pede desculpas, mas Sean percebe que o seu pedido era por outro motivo mais fedido, se é que vocês me entendem, e os dois dão risadas. O homem sai para trabalhar e acaba não percebendo a mensagem que a sua namorada mandou sobre a reserva do jantar para a noite. Um garotinho dá uma bolada sem querer em Sean e ele continua o trajeto, logo em seguida dando uns trocados para um morador de rua. E nós podemos ver que ele é bastante desatento a tudo que acontece à sua volta, praticamente funcionando no piloto automático, como muita gente faz hoje em dia. Após quase ser atropelado e momentos depois tropeçar na calçada e quase cair, Sean passa por um gari que está escutando o rádio, a qual diz que o satélite espacial teve problemas ao pousar na Terra. Ele passa no mercadinho de Nelson e observa um jornal de papel informando que uma supergripe está assustando a população, junto de outra reportagem que diz que um satélite caiu e está emitindo radiação, e provavelmente é o mesmo do rádio. Afinal, qual é a chance de 2 satélites diferentes causarem esse tipo de problema no mesmo dia? Sean pega um ônibus e vê uma mulher desmaiando na parada. Ok, se eu estivesse nessa situação eu compraria o jornal para saber a gravidade dessa supergripe, em vez de ignorar totalmente como Sean fez, já que se manter informado sobre as notícias sempre será algo importante. E eu não me refiro a notícias cotidianas que nós vemos nos jornais, e sim notícias sobre eventos maiores, como guerras e também prováveis vírus que podem se espalhar pelo mundo. Essas são úteis para você se preparar para o que pode vir. Além disso, dependendo da gravidade da gripe, você deveria evitar pegar um ônibus e ir de bicicleta
bicicleta ou caminhando para o seu serviço, se ficar perto, é claro. Vale notar que tem algumas pessoas dentro desse ônibus que não parecem estar muito bem, com expressões estranhas no rosto. Sean chega até a loja onde trabalha como supervisor de vendas e informa para os funcionários que o chefe não virá e por isso ele ficará no seu lugar hoje, como gerente sênior. Porém, os jovens não respeitam nem um pouco ele e acham graça da situação. Noel até mesmo atende o celular no meio da reunião de Sean. O garoto chama o homem de coroa e pede para ele pegar leve, avisando que sua camiseta está com uma mancha vermelha por causa da caneta que ele havia deixado cair no chão e depois colocou no bolso. E Sean fala que só tem 29 anos. Depois disso, o homem mostra algumas TVs para 2 clientes e nem percebe que nelas está passando imagens com um grupo de homens usando roupas e máscaras de proteção. E em outros canais, alguns caminhões militares. Philip, o padrasto de Sean, chega na loja para lembrar da visita bimestral que Sean faz para sua mãe. Ele pede para seu enteado levar um buquê de flores que não seja barato. Sean diz que não se esqueceu, e a relação entre os dois não aparenta ser das melhores. Philip então vai embora e podemos ver mais 3 caminhões militares como aqueles que apareceram na televisão. Eu sei que veículos militares aparecendo na TV não significa necessariamente um conflito. Muitas vezes o exército brasileiro mobiliza caminhões até para fazer concertos em asfaltos, mas a coincidência de ter aparecido na televisão e agora passando na rua onde você está já deveria ter acendido um alerta em sua mente. Noel pergunta o motivo dele não poder conversar com um conhecido no trabalho e Sean sim, e o homem responde que era uma emergência. Então Noel faz uma piadinha dizendo que flores para a mamãe não são uma emergência. Sean fala que consegue separar a sua vida pessoal da profissional, e no mesmo instante a sua namorada Liz liga para ele, relembrando sobre a reserva do jantar, e ele finge ser uma ligação da matriz. Sean compra as flores para sua mãe e percebe um homem correndo desesperadamente do lado de fora, enquanto tem outro que está na praça tentando pegar pombos para comer, algo no mínimo esquisito. Já no ônibus, ele senta ao lado de uma mulher com a pele muito pálida, e um barbudo começa a tossir atrás dele. O homem desce do ônibus por causa de um engarrafamento, e ao fundo podemos ouvir o rádio que as autoridades insistem que ninguém saia de casa. Sean encontra uma velha amiga chamada Yvonne, e ele diz que está morando ali perto, e que na semana passada fez 3 anos que está com Liz. Ela pergunta se o casal comemorou o aniversário de namoro, e Sean se dá conta que esqueceu de reservar uma mesa no restaurante. E é engraçado que eles estejam conversando normalmente, mesmo com uma ambulância socorrendo alguém ao fundo e um helicóptero voando próximo. Tudo isso se refere muito a quanto nós ignoramos várias coisas durante o dia a dia, por considerar elas rotineiras de certa maneira, a menos que você seja uma pessoa curiosa ou fofoqueira, que começa a filmar um acidente em vez de checar se está tudo certo e chamar a emergência. Sério, não seja esse tipo de pessoa. Ele corre até a sua casa e tenta fazer uma reserva de última hora, porém não consegue. Sean liga para Liz e admite o vacilo. Ela pergunta onde eles iriam, e Ed faz um W com as mãos. Sean responde que eles iriam pro Winchester, mesmo Liz dizendo que está enjoada desse lugar, e isso deixa ela bem brava. Ele vai até o apartamento da namorada pedir desculpa. David e Diane atendem o telefone, e diz que Liz não quer ele lá. Então Sean fala com convicção que vai entrar pela janela do prédio. O casal olha para a janela, porém o telefone toca novamente, e é Sean mostrando que não conseguiu escalar. Ele entra e chama Liz para ir ao Winchester, o que a deixa ainda mais brava. Liz explana que Sean chamou Diane de atriz fracassada e David de idiota, após ela propor que os 4 poderiam sair juntos. Então Liz fala que Sean descumpriu várias promessas, como parar de fumar, voltar à academia e tirar férias junto com ela. Diane diz que ele também prometeu TV a cabo de graça, e Sean fala que está providenciando isso. Ele até joga o seu maço de cigarro fora em uma tentativa desesperada de se desculpar. David tenta zoar Sean e ele fica bravo, e comenta que o homem sempre gostou da sua namorada, criando um clima entre Diane e David, que são um casal. Sean entrega o buquê de flores que era de sua mãe para Liz, e ela percebe que está escrito para minha mãezinha. Ele tenta explicar que é uma piada sobre Liz ter dito que não queria soar como a mãe dele, e obviamente isso não cola. A garota diz que não quer acabar como mais um daqueles idiotas do Winchester que bebem até cansar e ficam filosofando. Liz acaba terminando com Sean e coloca ele para fora. Ele vai até o Winchester e vê um casal se beijando do lado da entrada. Então Sean joga o buquê na lata de lixo. O homem se senta para beber com seu amigo, e Ed imita um macaco para tentar alegrá-lo, porém não funciona. O jukebox do local começa a tocar uma música romântica, deixando Sean ainda mais triste. O homem conta para Ed o que Liz havia falado sobre acabar com um dos idiotas do bar se continuasse com ele, e o seu amigo responde que o pessoal do Winchester são figuras originais e interessantes, como o Cobra, que está sempre cercado de mulheres. O homem pergunta sobre John, que é o dono do bar, e Ed fala que um amigo lhe disse que John faz parte da máfia de Londres, e que isso se justifica por causa da habilidade do homem com a faca, além dele ter um rifle em Winchester. Sean comenta que o rifle é por causa do nome do bar, e que esse mesmo amigo de Ed tinha falado que os cachorros não conseguem olhar para cima,
cama, o que não faz sentido algum. Ed diz que o término de Sean não é o fim do mundo, e por coincidência, no exato momento em que ele faz isso, um zumbi começa a bater na porta do bar. Porém, todos lá dentro pensam que é só um bêbado tentando entrar, e não dão bola. Sean e Ed saem do bar e nem percebem que um homem está sendo devorado pela sua companheira, que é o mesmo casal que estava se beijando anteriormente. Ambos continuam andando e veem um zumbi gemendo, mas eles pensam que é só um cara que ficou doidão com alguma coisa. Eles chegam em casa e começam a curtir ouvindo algumas músicas. Pete acorda irritado e joga o disco para fora da janela, dizendo que são 4 horas da madrugada e que ele tem que ir para o trabalho quando amanhecer, para substituir alguns funcionários que ficaram doentes. Sean explica que beberam um pouco e que ele terminou com Liz. Pete pede silêncio, porém Ed chama o cara de mané pelas suas costas e Pete tenta bater nele. O homem se enfurece ainda mais e acaba ofendendo até mesmo Sean, dizendo que Liz dispensou ele por causa da vida que o cara levava. Ed vê que a mão de Pete está machucada e pergunta o que aconteceu. Ele explica que um grupo de malucos o assaltaram e um deles mordeu a sua mão e que agora está com uma forte dor de cabeça e a música de hip hop não ajuda. E Ed fala que aquilo é eletrônica e não hip hop. Bom, Pete ficou tão irritado a ponto de tentar bater em Ed e até mesmo ofendeu Sean sobre o fim de seu namoro. Isso pode ser justificável pelo dia ruim que o cara teve, mas também abre espaço para pensar que a mordida que ele levou possa ter transmitido alguma nova variante do vírus da raiva, levando em conta todas as pistas que vimos até agora. Ou até mesmo raiva seja um sintoma dessa nova gripe que está se espalhando. Ou o cara realmente só está cansado desses dois, vivendo como se estivessem em uma fraternidade. E o vírus da raiva é conhecido por provocar comportamentos agressivos em mamíferos, e sua transmissão é feita a partir da saliva, ou seja, uma mordida contaminada pode passar o vírus. O dia amanhece e Sean caminha até o mercadinho do Nelson. Ele passa por 3 zumbis e nem percebe, ignorando também a destruição e bagunça que está por toda a rua. Ele pega uma lata de refrigerante e não vê a mancha de sangue na porta do refrigerador. E isso é mais uma crítica à nossa realidade, de que passamos muitas vezes por várias pessoas sem se importar com o que está acontecendo. Como se a gente vivesse em um mundo com vários NPCs espalhados por aí. E muitas vezes as pessoas ficam no piloto automático, sem perceber as mudanças à sua volta. Para a sorte de Sean, os zumbis são extremamente lentos e demoram para alcançar o homem. Ele passa pela versão zumbificada do morador de rua e diz para ele que dessa vez não tem trocados, sem perceber que é um morto-vivo. Sean se senta para ver TV e pula os canais de notícias que estavam informando sobre o surto. Ed comenta que tem uma garota no quintal deles e ambos vão até lá ver. Sean tenta falar de forma educada e Ed joga uma pedrinha na infectada. Ela se vira e começa a andar na direção deles, e os dois pensam que é uma mulher bêbada e começam a rir e zoar. A zumbi derruba Sean e seu amigo corre para buscar uma câmera e tirar uma foto. Ed tira ela de cima de Sean e ele empurra a zumbi, fazendo com que a infectada caia e crave a sua barriga em um cano de metal. Ela se levanta e os dois finalmente percebem o perigo da situação. Então eles se viram para entrar na casa e dão de cara com outro zumbi. Sean pega o telefone para ligar para a emergência, porém está dando como culpado. Ed abre a cortina e os zumbis ainda estão lá, tentando entrar na casa. Eles se sentam para ver o noticiário e o apresentador informa que o Departamento de Defesa pediu que as pessoas fiquem em casa e tranquem as portas e janelas. Ambos se tocam que a porta da frente estava aberta, mas já era tarde demais e um outro zumbi entra no local. Sean e Ed começam a jogar tudo que vem pela frente no infectado, mas o mesmo só é infectado quando Ed o atinge na cabeça usando um cinzeiro. Nós podemos notar que o zumbi tinha conseguido abrir a porta com a mão, e aquele morador de rua transformado estava segurando a coleira do seu cachorro, mesmo o animal não estando mais com ele, o que demonstra que os infectados têm algumas habilidades cognitivas herdadas de quando ainda estavam vivos. E eu não entendi o motivo de Ed e Sean terem ido assistir a TV, em vez de irem correndo trancar todas as entradas. Inclusive eles poderiam ter arrastado algum móvel até a janela, onde os dois zumbis do quintal estão, já que ela é de vidro e poderia facilmente ser quebrada pelas criaturas. E já que os infectados estão fixados na janela, um dos dois poderia dar a volta e finalizar eles pelas costas, com algum objeto afiado. Ou se eles não estiverem a fim de sujar as mãos, irem para outro cômodo e desligar a TV para não fazer nenhum barulho que atraia os zumbis. Ed dá a ideia de sair da casa e lutar, mas Sean diz para eles seguirem as instruções do jornal e ficarem no local. E justamente o que eu disse acontece. Os zumbis conseguem quebrar a janela de vidro, e o apresentador fala que arrancar a cabeça dos infectados ou destruir o cérebro os finaliza de vez. Ambos mexem na gaveta de talheres, e quando eu penso que eles vão tomar uma atitude inteligente, os amigos decidem pegar um bando de bugigangas e sair da casa para tirar objetos nos zumbis, e obviamente não adianta nada. Ed pega o disco que Pete tinha jogado para fora e lança no zumbi, causando um pequeno ferimento. E com isso, a dupla tem a brilhante ideia de pegar uma caixa com coleções de discos de Sean para usar contra os zumbis.
zumbis. Esse plano também fracassa, provavelmente porque eles lançaram os discos de qualquer jeito, sem nem se esforçar para mirar. E Sean decide arrombar a porta do galpão. Ed pega uma pá e seu amigo um bastão de cricket. Ambos acertam os zumbis na cabeça e os finalizam. Ed e Sean se sentam novamente para ver TV, e o apresentador do jornal fala que as pessoas que foram mordidas tiveram sintomas como dor de cabeça e náuseas, antes de se transformarem. Eles se lembram que Pete foi mordido e que estava com dor de cabeça. Ed quer subir para ver se ele está lá, e Sean alerta que não é uma boa ideia, visto que Pete já poderia estar transformado. Mas digamos que ficar com um infectado dentro de casa não é uma boa opção. Ed vê que as chaves do carro do homem ainda estão lá, e por isso ele não deve ter ido trabalhar. Ed grita babaca para tentar provocar Pete, e ninguém responde. Então ambos acham que o homem não está lá, e só sendo um gênio para conseguir compreender a lógica deles, já que se o cara virou zumbi, provavelmente ele pode estar trancado em um cômodo. Sean se lembra de sua ex-namorada e tenta ligar para ela, porém a linha está ocupada, e Ed faz uma piadinha dizendo que a mulher está com outro. Bárbara, a mãe de Sean, liga para ele. Ela informa que está bem, mas alguns zumbis tentaram entrar na casa e morderam Philip. E Sean não dá importância, afinal ele não gosta do seu padrasto. Ele desliga e dá a ideia de pegarem o carro de Pete e dirigirem até a casa de sua mãe. Chegando lá, finalizariam Philip, que está infectado, e depois iriam até o apartamento da Liz e tomariam um chá até tudo acabar. Ed diz que não quer ir para o apartamento da Liz e que só queria se esconder em um lugar que conheça e que possa fumar lá dentro. E Sean muda o plano para irem até Winchester, já que segundo ele a casa de ambos não é segura. Sean observa a rua pelo buraco da correspondência e percebe que está cheio de zumbis lá fora. O homem sobe até o banheiro para se preparar para sair. Ele olha pelo reflexo do espelho e percebe Pete na banheira. Sean abre a cortina e se assusta ao ver o infectado. Ele sai e deixa Pete preso dentro do banheiro. A dupla sai de casa. Ed pega a chave do carro e pergunta para o seu amigo qual é o botão do controle que trava as portas. O garotinho de antes joga a bola novamente em Sean, mostrando mais uma vez que os zumbis carregam traços de suas vidas passadas. Ed aperta o botão errado e acaba ligando o alarme do carro, e com isso chama a atenção dos zumbis ao redor. Eles entram no veículo e antes de partirem podemos ver que Pete conseguiu sair do banheiro e chegar até o lado de fora da casa. Ok, depois daquela pergunta de Ed, eu teria tomado as chaves da mão dele e dirigido eu mesmo. Eu não iria confiar um recurso tão valioso como um carro nas mãos de um cara que não sabe nem como o controle funciona. E nós podemos notar que esses zumbis têm dificuldades para perceber a presença de humanos. Sean deu descarga no banheiro e fez vários barulhos, porém Pete só notou a presença dele quando o homem abriu a cortina. Os zumbis do lado de fora só perceberam a presença deles por causa do alarme. Isso faz me lembrar The Last of Us, onde muitas vezes Ellie e Joel usavam da furtividade para finalizar as criaturas, e com toda certeza isso seria uma ótima abordagem nesse filme, visto que os zumbis desse universo são bem mais lerdo que os de The Last of Us. Além de que, o plano desses dois obviamente é uma porcaria. Tudo bem eles se arriscarem para resgatarem entes queridos, só isso já seria bem arriscado. Agora, a decisão de ir para um bar é horrível a longo prazo. Definitivamente eu passaria naquele mercadinho antes de resgatar Bárbara e Liz, colocando tudo que eu pudesse no porta-mala do carro, dando preferência para água e comidas enlatadas, e possivelmente eu daria um jeito de levar coisas para a casa de Sean, e esconderia os mantimentos lá, para usar como um depósito secreto caso meu abrigo principal tenha algum problema. Dessa forma, os mantimentos seriam armazenados longe do mercadinho, que é um lugar óbvio para as pessoas saquearem. E sobre ficar no apartamento de Liz, definitivamente é a melhor escolha aqui, pois geralmente um apartamento lhe garante uma segurança extra, já que existe uma porta de entrada para os corredores, e escadas que podem ser bloqueadas para evitar a subida dos zumbis. Quanto aos zumbis dentro de outros apartamentos, é possível eliminar todos eles em duplas, com uma pessoa abrindo as portas e atraindo os mortos-vivos enquanto outra pessoa finaliza eles com algo afiado. Eles chegam na casa de Bárbara e Ed fica impressionado com o Jaguar de Philip, dizendo que ele sempre quis pilotar aquele modelo. E Sean fala que seu padrasto é ciumento e que Philip correu atrás dele com um pedaço de madeira quando Sean esqueceu um chocolate no carro. E Ed usou essa mesma desculpa antes para poder dirigir o carro de Pete. E a vida de Sean parece estar dessa forma, pois Ed parece tomar todas as decisões por ele, como o local para onde eles iriam no plano, por exemplo. Ed diz que quer ficar no carro em vez de ir ajudar o seu amigo com o infectado. Sean entra na casa e fala para sua mãe que vai levá-la para um local seguro. Porém, Bárbara diz que precisa esperar o médico chegar para atender Philip. Então Sean vai verificar o estado do homem. Ele se prepara para acertar o seu padrasto com um bastão, mas se assusta ao perceber que ele ainda está consciente. Bárbara chega na sala e diz que Sean vai levá-los de lá. E Philip fala que não quer ir para lugar nenhum e que ele está bem, que só pegou um resfriado, e chama as pessoas que foram transformadas de bando de malucos, sem entender a gravidade da situação. Sean diz para sua mãe ir com ele e deixar Philip na casa, mas a mulher se recusa a abandonar o seu marido. Ele tenta convencer Bárbara falando que seu padrasto foi ruim com ele diversas vezes. Entretanto, a sua mãe lhe dá uma bronca e diz que Sean também provocava o marido, e que é casada com um homem há mais de 17 anos, e por isso seu filho deve aprender a respeitar os sentimentos dela. Os três saem da casa e Ed revela que bateu o carro de Pete. Os zumbis são atraídos pelo alarme do carro, e um deles morde o pescoço de Philip. O seu enteado corre para o ajudar, e mesmo estando ferido, o homem se recusa a dar a chave do seu Jaguar para Sean.
Ed assume o volante novamente, e eles conseguem fugir de lá. Ter batido o carro de Pete com certeza foi um plano de Ed, para ir dirigindo no Jaguar dos seus sonhos. Afinal, quem consegue bater um carro que estava estacionado? Estranho mesmo é Shaun ainda deixar Ed dirigir, e levar o infectado dentro do carro, já que quando o homem virar um zumbi, pode acabar mordendo quem estiver no banco traseiro. A melhor opção seria deixar Philip para trás, mas como Shaun está tentando fazer a vontade de sua mãe, ele poderia ao menos negociar para colocar o seu padrasto no porta-malas do veículo, ou ao menos amarrar as mãos do homem e colocar uma mordaça em sua boca. Ed quase bate o carro novamente, e felizmente eles conseguem chegar inteiros ao apartamento de Liz. Shaun sai pelo teto solar, pois a porta do carro estava com a trava para crianças acionada, e Ed começa a dirigir novamente, já que se ficassem parados, iriam atrair os zumbis. Shaun derruba algumas criaturas e toca o interfone do prédio, porém demoraram para atender e ele decidiu entrar pela janela do apartamento. O homem explica para Liz que foi até lá para levar ela para um local seguro, e que isso não é sobre os dois, e sim uma questão de sobrevivência. David comenta que os três já estavam seguros antes, e que agora Shaun atraiu vários zumbis para o prédio. E mesmo com vários zumbis em volta do prédio, eles ainda estão bem seguros ali, podendo ir de porta em porta pegando vários suprimentos. Como eu falei antes, um prédio pode ser bem mais seguro que as casas da Inglaterra, onde a maioria nem possui muros. Mas os três acabam concordando em ir com Shaun, e ele pergunta se Diane ou David têm um carro, e eles respondem que não. Então o homem fala para eles pegarem qualquer objeto grande e baterem na cabeça dos zumbis que estão lá fora, e informa que o plano é ir até o Winchester. Eles saem pela porta da frente do prédio. David usa um guarda-chuva como arma, Diane um pedaço de madeira e Liz está com um taco de hóquei. Todos entram no carro e Liz finalmente conhece a mãe de Shaun. Ed começa a atropelar alguns zumbis por pura diversão, o que definitivamente pode fazer você perder o seu veículo, e ele ainda está pegando um caminho mais difícil para chegar até o bar. David pergunta o motivo deles estarem indo até Winchester, e Shaun responde que é um local muito seguro, com portas pesadas e dobradiças fortes, além de ter uma arma acima do balcão, mesmo Ed e Shaun não tendo certeza se o rifle ainda funciona. Philip chega nos seus últimos momentos e diz suas palavras finais para Shaun, falando que só queria que o garoto fosse forte e não desistisse após perder o pai. Ele também pede para Shaun cuidar da sua mãe. Ele grita para Ed parar o carro, e em vez de parar normalmente, o cara dá um cavalo de pau. O seu amigo se zanga com ele e informa para sua mãe que Philip morreu. A mulher diz que seu marido não está morto, e quando Shaun olha para o lado, percebe que o seu padrasto voltou como zumbi. E provavelmente agora eles vão se arrepender de não ter tirado as travas para crianças do carro antes, o que é algo bem simples de se fazer. Basta abrir uma porta e mover um botão na mesma. Ed sai do carro e deixa o resto do pessoal preso com o infectado. Eles conseguem desfazer a besteira de Ed e abre a porta para outros. Eles saem e deixam um zumbi dentro do veículo. Shaun explica para sua mãe que aquele não é mais o marido dela, e diz para todos abandonarem o carro e irem andando até Winchester. E eu não sei o que eles fizeram com as armas, que não podiam tirar o zumbi do carro e fugir dali em vez de ficarem cercados por uma horda. Shaun até estava com um bastão, ele poderia tentar deixar o morto-vivo sair e finalizá-lo assim que pisasse no asfalto. Eles passam por Cobra, que está sendo devorado por um grupo de crianças zumbis. Shaun pergunta se Liz conseguiu falar com os pais dela, e a mulher responde que eles estão em uma ilha, e que espera que o surto não tenha acontecido lá. Shaun tenta tocar no assunto do término do namoro, e Liz fala que nada mudou entre eles, que tudo que disse no apartamento foi pra valer. Até que de repente eles dão de cara com o grupo de Yvonne, que praticamente é um espelho do grupo de Shaun. Yvonne pergunta se eles têm para onde ir, e Shaun responde que estão indo para Winchester. Ela acha estranho, mas se despede desejando boa sorte. O grupo se aproxima do Winchester, e Shaun acaba caindo ao tentar pular uma das cercas. Bárbara para de caminhar, pois acha que dois conhecidos seus moram em uma das casas. Shaun e os outros andam até um parquinho, e ele percebe que sua mãe sumiu. A mulher começa a gritar, e Shaun usa o pula-pula para saltar o muro, e ir ao resgate dela. Ele levanta a Bárbara, e o zumbi empurra Shaun contra a cerca de madeira. Liz pega uma cadeira e bate no infectado. Diane joga um brinquedo chamado de Spiroball para Shaun usar como arma. Ele balança o objeto e bate com a bolinha na cabeça do zumbi, o que não funcionou muito bem. Shaun fica um zumbi em uma árvore e reclama com Ed e David que não ajudaram em nada, e só ficaram olhando. E provavelmente ele deveria ter mirado na cabeça, já que esse zumbi ainda pode morder alguém distraído ou até mesmo se soltar. Bárbara volta com um paninho na mão e se desculpa com o filho. O Winchester está logo ao lado, e Shaun sobe em um escorregador infantil para ver a quantidade de zumbis na rua, e para surpresa dele tem vários. O bar fica em uma rua mais movimentada, e com isso era de se esperar que teriam bastante zumbis lá. Além disso, estamos falando de um local movimentado por vários clientes, e as chances de ter vários zumbis esperando dentro do Winchester são altas, visto que quando Shaun e Ed estavam bebendo no local já tinha um batendo na porta e outra do lado de fora devorando um cara. David se zanga e diz que isso é culpa de Shaun, mas Liz fala que ficar brigando não ajudará em nada. Diane, que é uma atriz, dá a ideia deles tentarem imitar os zumbis para se camuflarem
entre eles e conseguirem entrar no bar. Ela diz para o grupo levar o infectado na árvore e tentar imitá-lo. Liz mostra sua atuação e Diane elogia Bárbara, mas a mulher fala que nem estava prestando atenção, ou seja, ela tem essa expressão naturalmente. Ed mostra sua imitação e Sean começa a rir, fazendo a sua logo em seguida. Galera, e isso aqui foi antes da série The Walking Dead ter Rick e seu grupo andando cobertos com entranhas para se misturar com os zumbis. Apesar de eu achar bem difícil e arriscado fazer algo assim, nessa realidade acabou funcionando. Porém, seria muito melhor procurar por itens de defesa na casa do zumbi, finalizar ele para pegar o poste e colocar alguém para correr e gritar para chamar a atenção dos zumbis, enquanto o restante do grupo limparia os retardatários para entrar no bar. Sean poderia dar a volta na quadra com os zumbis atrás dele e passar por várias cercas deixando os zumbis presos entre as casas. O grupo começa a andar entre os zumbis e conseguem chegar até a porta de entrada do Winchester. Sean tenta chamar pelo dono do bar, mas ninguém responde, e os zumbis começam a notar que eles são humanos. David dá a ideia de quebrar a janela e Sean recusa, dizendo que eles ficariam expostos lá dentro. O celular de Ed começa a tocar e ele atende. Sean se irrita e dá um tapa no aparelho, xingando seu amigo e falando que passou toda a sua vida arriscando seu pescoço e se ferrando por Ed, e que não iria mais aceitar isso. Liz pede para Sean se virar e quando ele olha para trás percebe a horda os encarando. E ainda dá pra ver alguns zumbis gêmeos na multidão, o que é algo no mínimo curioso. David quebra a janela com uma lixeira e Sean tenta despistar os zumbis, levando eles para longe do bar. Bárbara acha o buquê que o seu filho tinha jogado fora e eles entram no bar. O local está sem infectados dentro e já se passaram 17 minutos desde que Sean está lá fora. David diz que eles deveriam tapar a janela com algo e Sean poderia entrar pela porta. Ele tenta ligar as luzes e percebe que não tem energia. Liz tenta o alertar falando que acender as luzes só chamaria a atenção dos zumbis, e provavelmente pelos olhos das criaturas elas enxergam bem mal, e ainda estava claro lá fora. Então as luzes certamente não fariam diferença. David diz que alguém tem que controlar a situação e propõe ser o novo líder do grupo, mas o pessoal ainda prefere Sean e aguarda pela sua volta. Ele questiona como Liz pode confiar em um homem que ela acabou de chutar por não ser digno de sua confiança, e comenta que o bar não é seguro para ficar, que o plano de Sean é ficar comendo amendoim no escuro. Ed fala que tem uma sanduicheira nos fundos e Liz se zanga de vez, dizendo para David que eles têm que tentar fazer isso dar certo, mesmo sem saber como. Sean finalmente chega e pergunta se eles viram os donos do bar. Diane responde que não e que o andar de cima do local está trancado, além do telefone estar desligado. Liz fala que é bom ter Sean de volta, e ele comenta que cumpriu a sua promessa, e eu sinto um cheirinho de reconciliação. David fica desconfiado de como Sean se livrou de tantos zumbis, e ele responde que só saiu correndo e que não foi tão difícil, já que os infectados são burros, e que conseguiu entrar pela porta dos fundos, e que ele estava tentando avisar sobre a outra entrada antes de David quebrar a janela. O homem responde que pelo menos não estragou o disfarce por estar brigando com o namorado, e Sean diz que Ed é o seu amigo. Liz pergunta para seu ex qual é o plano, e Sean oferece amendoim para o pessoal, exatamente como David tinha falado antes. Um clarão surge na rua, e Sean diz que a luz voltou e que a de dentro do bar ainda não deve ter voltado por conta de algum fusível queimado, e que ele iria arrumar para poderem assistir TV, tomando cuidado para não ligar as lâmpadas do bar e atrair zumbis. Ele entra no corredor onde fica o quadro de distribuição, e tenta abrir a porta que leva para o corredor de cima, porém está trancada. Sean levanta uma das chaves e pergunta para Liz se é a certa. A moça responde que sim, e ele decide ligar outra e chama a atenção dos zumbis que o seguiram, mesmo tendo falado que tomaria cuidado para não ligar as luzes e atrair os infectados. Sean deixa o local e não percebe que tem um infectado girando a maçaneta da porta que leva para o andar de cima. Diane passa pelos canais e todos estão com suas transmissões encerradas. Ed pede uma moeda para Liz e Sean conta para sua ex que os infectados conseguiram o seguir. Ela diz que vão ter que fazer silêncio para não atrair os zumbis, e Ed usa a moeda para colocar em uma máquina de caça-níquel, fazendo um enorme barulho com o som do jogo. Sean e Liz correm para desligar, mas já era tarde. Os zumbis começam a aparecer nas janelas da frente. Ok, eles já deveriam ter preparado alguns molotovs com as bebidas do bar, caso algo assim acontecesse, bem como pegar a arma em cima do balcão. Se bem que com molotovs, sempre existe a chance de criar zumbis flamejantes que vão continuar vindo para cima de você mesmo pegando fogo. Como a entrada do bar pode ser invadida a qualquer momento, eles poderiam usar a arma para abrir a porta na escada que está trancada, e ir para o andar de cima, pegando os tacos para finalizar os zumbis e bloqueando a entrada aberta com alguns móveis, ou até mesmo os corpos de zumbis que poderiam se amontoar e bloquear a escadaria. John, o dono do bar, estava usando uma faca para cortar limões anteriormente, que com certeza seria bem útil, fora os tacos de sinuca lá no
no fundo, que se cortadas de um jeito inteligente podem servir como lanças improvisadas. O John zumbi surge atrás de David e a jukebox começa a tocar Queen automaticamente. Diane fica encarregada de cuidar de Bárbara e David corre para desligar a música. Ed diz que eles poderiam usar o rifle em Winchester, porém Sean diz que não é de verdade, mesmo sem ter checado. Os três pegam os tacos de sinuca e começam a bater no corpo do infectado em vez de tentar ferir a cabeça. David não consegue desligar a jukebox e corre até o quadro de distribuição para tentar cortar a energia. Ele começa a ligar e desligar as chaves aleatoriamente, piorando ainda mais a situação. A esposa de John desce do andar de cima e os zumbis da entrada de trás quebram a janela da porta. Lembrando que tinha papéis em cima de cada uma das chaves explicando a sua função, e mesmo assim o cara conseguiu fazer besteira. Liz bate em John com um extintor e Diane joga dardos para tentar afastar o zumbi de Sean, e sem querer acerta a cabeça do homem. Ed joga o rifle para o seu amigo e ele dá uma coronhada e enfia a cabeça do infectado na jukebox, matando 2 coelhos em uma cajadada só. Ou como Rick diria, mataram 2 coelhos com uma caixa d'água. Você falou caixa d'água? Sean atira sem querer com a arma, e Ed fala que tinha certeza que o rifle funcionava, e que o amigo que tinha contado sobre o John tinha razão. Sean dá o braço a torcer sobre isso, mas fala que os cachorros conseguem sim olhar para cima. Ele acha uma caixa com 29 cartuchos e diz que todos devem usar a arma, e David questiona como 5 pessoas podem usar uma arma só, o que é uma boa pergunta. Sean diz que vai ser o encarregado de atirar, e que alguém precisa o ajudar a recarregar o rifle. Ele diz uma frase motivacional, e Liz questiona se ele leu a frase em um descanso de cerveja. Liz fica próxima de Bárbara para cuidar dela, e a mulher dá de presente para Liz um colar que o pai verdadeiro de Sean tinha presenteado. A garota tenta se explicar que tinha terminado com Sean, mas ela acaba descobrindo a mordida no braço de Bárbara. Isso estava um pouco óbvio, pois após o encontro dela com o zumbi naquele quintal, ela saiu segurando um pano no pulso e ficou agindo estranhamente por um bom tempo. Os zumbis derrubam as barricadas de cadeiras e começam a entrar. Sean atira algumas vezes e erra a maioria dos disparos. David e Diane começam a bloquear as janelas e Sean senta ao lado de sua mãe e vê que ela foi mordida pelo infectado de pijamas. Bárbara agradece pelo buquê e parte dessa para melhor. Sean chora em cima do corpo de sua mãe e David aponta a arma para a futura zumbi, declarando que precisava atirar, pois todos ali sabiam o que ia acontecer. É óbvio que todos foram contra o cara, mas infelizmente ele estava certo nessa. Se bem que finalizar uma zumbi não mudaria muita coisa, já que vários estavam prestes a entrar ali. Eu prefiro o meu plano de subir as escadas e tentar conter os zumbis para depois fugir por uma janela. Ed e Sean quebram 2 garrafas e usam para ameaçar David. Liz pede para eles se acalmarem e pensarem um pouco, e Sean fala que David sempre o odiou, pois é apaixonado pela Liz. Diane confirma isso, comentando que David ficou com ela para se aproximar da sua amiga. A discussão acaba quando Bárbara volta como uma infectada. Sean pede desculpas à sua mãe e finaliza ela com um rifle. David fala que o cara fez o que deveria ser feito e acaba irritando Sean, que desfere um soco nele. Então o cara cai no chão, pega o rifle e aperta o gatilho, porém a arma estava vazia. Ele se levanta e começa a retirar os móveis que estão na porta para sair. Liz e Diane falam que fazer isso seria uma burrice. David acaba desistindo da ideia. Ele se desculpa com Diane e quando está prestes a pedir desculpas para Sean, os zumbis quebram a janela e puxam o cara para fora. Eles tentam ajudar o homem, mas o boneco, quer dizer David, é brutalmente finalizado pelos infectados. Diane abre a porta e começa a bater nos zumbis com a perna que foi arrancada do seu namorado, e acaba sumindo em meio à horda de zumbis, que logo invadem o bar. Sean e Liz tentam segurar os zumbis enquanto Ed faz um coquetel molotov, porém ele é puxado por alguns zumbis e deixa o objeto cair, que milagrosamente não incendeia a entrada do bar. A versão zumbificada de Pete aparece no bar e Ed decide parar para o finalizar, já que detestava o homem, mas ele é mordido várias vezes, e Sean finaliza Pete, enquanto Liz tenta segurar os infectados que estão entrando. Sean e Liz se escondem atrás do balcão e Ed chega logo em seguida, com diversas mordidas no corpo. Sean pega uma garrafa de bebida e coloca fogo em cima do balcão para atrasar os zumbis. Ed informa que eles estão em cima de um porão e que lá dentro tem um alçapão que leva para a rua. E é sério que Ed só resolveu contar isso agora? A caixa de munições que está em cima do balcão pega fogo, e os projéteis começam a voar em todas as direções. Eles entram no porão e fecham a porta. Sean tenta abrir o alçapão, porém está trancado, e Liz faz um curativo improvisado para Ed. Sean começa a se culpar e diz que a ideia de ir para Winchester foi idiota, e que não conseguiu salvar ninguém, já que David, Diane e sua mãe morreram, e eles estão prestes a ter o mesmo destino. Liz tenta o consolar e diz que ele tentou, e é isso que conta. Os infectados estão perto de quebrar a entrada de madeira, e eles pensam em se finalizar, mas acabam desistindo da ideia. Shaw pergunta se Liz quer morrer solteira, e diz que mudou bastante desde o término, e que não fumou mais nenhum cigarro. Liz pega a carteira que Sean tinha jogado fora do apartamento, e quando ela acende o isqueiro, eles percebem uma botoeira do elevador de saída, e por isso que não estava abrindo manualmente. Sean chama o seu amigo para ir embora, mas ele decide ficar lá. O homem deixa o rifle com Ed e se desculpa por ter gritado com seu amigo antes. Os infectados começam a entrar no local. O casal usa o elevador para fugir e antes de irem embora dizem que amam Ed. A rua também está cheia de zumbis. Eles se preparam para lutar, mas de repente um caminhão com militares chega.
começa, e os soldados começam a finalizar os zumbis. Talvez se jogar no chão no meio desse fogo cruzado poderia ser uma boa ideia, só pra garantir. Yvonne desce do caminhão e fica feliz ao ver que Sean está vivo, e leva o casal para um local seguro. Depois disso, 6 meses se passam, e o dia do surto ficou conhecido como o Dia Z. Liz está assistindo TV e nós vemos que os seres humanos estão usando os infectados para várias coisas, como a versão zumbificada de Noel, aquele garoto da loja onde Sean trabalhava. Ele está sendo usado como funcionário de um supermercado, já que os zumbis mantêm algumas lembranças e funções cognitivas. Um apresentador está prestes a contar que o fenômeno foi causado por uma substância, mas Liz muda de canal bem na hora e ficamos sem saber o que era. Nós vemos até mesmo uma mulher que teve seu marido infectado e ainda mora com ele. Porém, esses zumbis ainda apresentam perigo e tentam morder os humanos. Isso com certeza é uma boa maneira de começar um novo surto. Talvez manter todos os zumbis com proteções, tipo as máscaras do Hannibal, impeça que eles mordam as pessoas distraídas, tipo o próprio Sean. Vemos Sean acordando, e uma breve referência a extermínio passa na TV, onde falam que a hipótese do vírus ter vindo de macacos infectados com raiva foi desmentida. Podemos ver que ele e Liz voltaram a namorar e estão morando juntos. Além disso, Sean vai até o galpão e vemos que ele manteve o Ed zumbi lá dentro, preso a correntes para jogar videogame com seu amigo morto-vivo. E pelo fato dele ter arrombado aquela porta bem fácil anteriormente, espero que ele tenha reforçado ela pelo menos. Fala galera, esse foi como derrotar todo mundo quase morto. O que vocês acharam do vídeo? Vocês acham que conseguiriam sobreviver até os militares conseguirem controlar a situação? Me contem nos comentários. Não esqueçam de conferir o primeiro link da descrição e fazer o download para jogar umas partidas de World of Tanks e dar aquela força para o canal. E se você ficasse preso em um abrigo durante uma nevasca, junto com outras 4 pessoas, só que uma dessas pessoas prendeu uma garotinha em uma van, quer saber como derrotar sem saída? Então clique aqui nesse vídeo. Ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se você estiver em um apocalipse, evite ir para um bar.